bem com vocês? Hoje, sexta-feira, 25 de setembro, isso, 25 de setembro, mais um dia de atividades, mais uma revisão. Hoje nós vamos rever nossos conteúdos de história, tá bom? Nossos conteúdos de história, para que vocês possam estar lembrando, né? E fazer uma boa atividade, uma boa avaliação, tá certo? Então, vamos pegar o nosso livrinho de história, vamos lá? Isso! Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 5. E o que fala o capítulo 5? Lugares de memória. Vocês lembram desse capítulo? Muito bem! Nesse capítulo, vamos falar um pouquinho sobre centro histórico, monumentos que contam história, praças e suas histórias, histórias que as ruas contam e os museus guardam muitas histórias. Então, esses são os capítulos que nós encontraremos, os conteúdos que nós encontraremos neste capítulo. Bem, começando falando sobre centro histórico. O que é centro histórico, pessoal, hein? Vamos relembrar? Muito bem. Olha só, nós vimos que a história de uma cidade ela pode ser contada por meio de textos escritos, por fotografias, por relatos, relatos, por objetos e também por meio de construções e de espaços, como ruas e praças. Vimos também que uma cidade ela apresenta marcas de diferentes épocas conforme os fatos e as pessoas que fizeram parte dela. Muitas cidades elas conservam, olha só, conservam um local de fundação, onde se encontram as construções mais antigas daquele local. E esses espaços, essas construções, onde estão os primeiros marcos do passado, de uma cidade, são chamados de centro histórico, tá? Centro histórico, tá bom? Então, o que é o centro histórico? São esses marcos do passado, essas construções do passado, São esses marcos do passado de uma cidade, que nós chamamos de centro histórico, Então, observem aí o Centro Histórico de Salvador. Observem essa imagem, Centro Histórico de Salvador, não é? Por quê? Porque aí foi de onde tudo começou, a construção dessa cidade. Por isso que o nome é Centro Histórico, tá certo? Lembraram? Nós vimos que os monumentos, eles contam também histórias, E o que são monumentos? São construções que têm a função de preservar a memória de fatos históricos de uma cidade. Então, nós vimos que além do centro histórico, a memória de uma cidade e de sua população pode ser observada também através desses monumentos, das praças, das estátuas, tá? Que são construídos muitas vezes em homenagem a determinado acontecimento ou personagens. Bom, falando de monumentos, monumentos históricos, esses monumentos eles são construídos em locais públicos, geralmente praças, E esses locais, as praças, elas também guardam histórias da cidade. Então, as praças nós vimos que elas existem desde tempos bastante antigos, E o uso das praças passou por mudanças no decorrer do tempo. No passado, as praças eram usadas como local de lazer, de convivência, onde diversas pessoas realizavam várias atividades. Atualmente, muitas dessas praças, se tornaram locais só de passagem. As pessoas passam, E onde as pessoas também, às vezes, permanecem pouco tempo, sentam um pouquinho, pronto, Diferente do passado, E muitas praças, elas surgiram, nós vimos, em frente que a igrejas, a conventos, onde as pessoas costumavam participar
de festejos religiosos, né? Então, as praças também, elas podem contar a história de um lugar. Então, olha só, nós vimos que o centro histórico conta a história de um lugar, os monumentos também contam a história de um local, vimos que as praças também contam e também, gente, as ruas, tá? As ruas também, elas contam histórias, né? Através das ruas, nós conhecemos também um pouco sobre aquele local. Por quê? Porque as ruas, elas passam também por transformações, algumas elas são preservadas e outras não, né? Então, essas ruas mais antigas, né? Essas ruas, elas contam histórias, tá? Então, nós conversamos aqui, nós vimos a história do seu Ariosto, vocês lembram? Que o seu Ariosto, ele contava que a rua onde ele morava, não é? Não tinha iluminação, era através dos lampiões, não é? Então, isso tudo conta a história de um local, né? Então, as ruas, né, também contam histórias, tá certo? E nós vimos também que os museus, eles guardam muitas histórias, né? Que os museus, eles são espaços onde são guardados objetos de grande importância histórica ou cultural, né? Como quadros, esculturas, fósseis, documentos, vestimentas, né? Utensílios, entre outros, né? Então, que através do museu nós conhecemos também várias histórias, tá? Nesse local, tá bom? Então, é por isso que nós devemos também cuidar dos nossos museus, preservá-los, tá? Porque ali também tem história. Então, nós vimos que os museus, eles são lugares que guardam a memória da sociedade, das sociedades e das pessoas que trabalharam e produziram diferentes tipos de saberes, artes e ofícios, que geralmente cada item exposto em um museu há uma plaquinha com informações a respeito dele, quem produziu, o título, o ano que foi produzido, de que material é feito, né? E que além dos museus, as bibliotecas e os arquivos públicos também guardam as histórias, a história, né? Desculpa, das cidades, certo? Então, deu para lembrar um pouquinho do capítulo 5? Agora nós vamos relembrar um pouco o capítulo 6, que fala o quê? As cidades e seus patrimônios. Nós vimos que patrimônio, o que é um patrimônio? Não é, gente? É um conjunto de bens que pertencem à história de um lugar, de uma família ou de uma pessoa, tá? Então, quando são importantes para a história e para a preservação da memória de um povo, de uma comunidade, ou de um país, ou até mesmo da humanidade, esses bens são chamados de patrimônio cultural, tá bom? Então, não esqueçam que é patrimônio cultural. Agora, quando um bem histórico, cultural, artístico, arquitetônico ou natural, ele tem sua importância reconhecida oficialmente, ele passa o quê? A ser protegido por lei. Por lei. E quando for reconhecido e valorizado pelo nosso país, é chamado de patrimônio cultural do Brasil, certo? E quando reconhecido e valorizado por outros lugares do mundo, é considerado patrimônio cultural da humanidade. Não esqueçam disso, hein? Nós vimos também que além das construções, dos saberes e das festas, as paisagens naturais também podem ser consideradas um patrimônio cultural ou natural, tá? Então, quando esse reconhecimento acontece, é preciso planejar ações
para preservar as águas, a vegetação, os animais e as comunidades que vivem em torno da paisagem, tá bom? Então nós vimos os sítios arqueológicos, são exemplos, né, da natureza como patrimônio. Nós vimos que existem vários patrimônios naturais brasileiros, tá? Vimos também que o Parque Nacional da Serra da Capivara, ele é considerado um patrimônio natural, né? Vimos também a Mata Atlântica, tá? E existem vários patrimônios, né, naturais brasileiros. Então, nós vimos que existem patrimônios culturais e patrimônio naturais, né? Naturais é só lembrar o que? De natureza, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de preservarmos os patrimônios. Nós vimos que preservar os patrimônios significa o quê? Cuidar, não destruir e não deixar que eles sejam danificados, né? Assim, outros indivíduos também poderão conhecer as histórias e as tradições do local onde vivem, né? Então, quando as pessoas conhecem a história que faz parte da vida e da origem delas, elas importam-se muito mais em respeitá-la e preservá-la. Por isso, a importância de preservarmos os patrimônios, tá bom, gente? Então, ó, com isso nós concluímos nossa revisão de história, tá certo? Então, estudem pelo livro, pelos exercícios, através dos textos, tá bom? Que assim vocês obterão êxito na avaliação, tá certo? Então, ó, cheiro, bom fim de semana para vocês e estudem, hein?